Apresenta-se agora um caso mais prático. Pretende-se determinar a tensão normal máxima que ocorre na secção AA da viga AB. A viga AB é então uma viga encastrada em B, com um comprimento total de 3 metros, e tem uma carga em A de 2600 N, orientada como é mostrado. Esta viga tem uma secção transversal em U, e essa secção transversal é mostrada então do lado direito. Para que não haja dúvidas quanto à orientação e ao desenho, imagine-se então que a viga é algo deste género. Aqui será a secção B, e nesta secção está encastrado, e esta será então a secção A, em que aqui temos os eixos. Este é o eixo dos Z's, este é o eixo dos Y's, e por dentro da viga, longitudinalmente, decorre o eixo do X. E neste plano YX é aplicada então uma carga com um ângulo de 67,38 graus. E esta é a carga de 2600 N. Percebe-se agora como é que é então orientada esta secção transversal em U. Em primeiro lugar, há que calcular então as reações nos apoios. Conseguinte, traçamos o diagrama de corpo livre da nossa estrutura. Temos então o ponto A, temos o ponto B, e no ponto A sei que está aplicada então uma carga orientada desta forma. Por conseguinte, é equivalente a escrever que no ponto A tenho então uma força horizontal de 2600 N vezes o cosseno de 67,38 e, segundo y, de 2600 N vezes o seno de 67,38. Pois bem, isto aqui permite-nos obter números redondos, como por exemplo, segundo y, de 2400 N e segundo x, de 1000 N. E o que é que acontece em termos de reações? Já verificamos que então no apoio B não é permitido qualquer movimento ascendente, portanto irá aparecer uma reação em B segundo y, não é permitido movimento segundo x, e como é encastrado, irá aparecer então o momento resistente em B, sendo este então o nosso ponto B. Para obter então as incógnitas, tudo o que nos resta fazer são as equações de equilíbrio. Ou seja, o somatório das forças é igual a zero e o somatório de momentos num ponto qualquer é igual a zero também. Neste caso, iremos escolher o ponto B, pois é o ponto com mais reações. E assim, fazemos o somatório das forças segundo x igual a zero e obtemos menos 1000 mais RBX igual a zero. O somatório das forças segundo y igual a zero irá dar menos 2400 mais RBY igual a zero. E, no que respeita ao somatório dos momentos em B igual a zero, iremos ter então, não nos podemos esquecer que os sentidos convencionados como positivos são os cartesianos, e portanto iremos ter o braço, que é 3 metros, entre o ponto A e o ponto B, portanto 3, vezes os 2400, mais o momento em B, resistente, tudo igual a zero.
Isto permite-me obter, então, as seguintes reações. A reação em B, X, B, Y e o momento em B, resistente. De facto, é neste sentido. É neste sentido e o momento em B no sentido contrário ao arbitrário. Passamos então agora à representação esquemática da viga A com as forças e as reações envolvidas. Temos então o ponto A e o ponto B e em A temos então uma força aplicada de 2400 newtons, segundo Y e segundo X de 1000 newtons. E em B, o que temos então será uma força de 1000 newtons, que é a reação segundo X, uma força vertical de 2400 newtons e depois temos um momento de 7200 newtons metro. Em termos de dimensões, temos então 3 metros entre o ponto A e o ponto B. Segue-se então a determinação dos diagramas de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores. Vamos usar então a técnica da relação entre o esforço transverso e o momento fletor. Note-se que temos que considerar então, para uma dada secção, à esquerda ou à direita, estes como os sentidos convencionados como positivos para o esforço axial, para o esforço transverso e para o momento fletor. E caso olhemos para a secção à direita, temos então que considerar estes com os sentidos convencionados como positivos. Bem, se vamos usar a relação entre o esforço transverso e o momento axial, então será uma resolução. Temos que optar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vou então optar por uma resolução da esquerda para a direita. E neste caso, terei então uma carga distribuída qualquer. E nesta secção, terei então aplicado um esforço transverso inicial e um momento fletor inicial. Isto irá desde a secção S0 até à secção que estou a estudar. Neste caso aqui, então, eu sei que o esforço transverso é igual ao esforço transverso na origem, na secção inicial, mais o integral de ω(x) dx. E o momento fletor é igual ao momento fletor na origem, mais o integral da expressão do esforço transverso obtida em cima. E esta será então a resolução da esquerda para a direita. Independentemente da técnica utilizada para resolver e obter os diagramas, estes terão que ser os mesmos. Olhando para a viga, verifico que há uma perturbação da carga no ponto A, com a carga vertical de 2400 newtons e a horizontal de 1000 newtons, mas depois entre A e B nada mais ocorre, o que significa que temos apenas um segmento único, o segmento AB. Vamos então representar esse segmento. Começa em A e vai até B-, mesmo antes de chegar ao ponto B. E o comprimento total são então 3 metros. Verifique-se que na secção A temos uma carga descendente de 2400 newtons
E temos uma horizontal de 1000 newtons. E não existe mais nenhuma carga. Podemos então começar por resolver e obter então os diagramas de esforços axiais, transversos e momentos fletores. No que respeita ao NX, note-se que temos uma carga de 1000 a apontar para fora na secção à esquerda e, pela convenção de resistência dos materiais, isso é considerado como positivo. Teremos então 1000. No que respeita ao esforço transverso, iremos ter então uma carga de 2400 newtons para baixo, e isso convencionado pela resistência dos materiais numa face à esquerda é negativo, portanto fica menos 2400 newtons, este será o nosso V na origem, mais o integral da carga distribuída. Mas neste caso não há carga distribuída. Portanto, ficaremos que o esforço transverso é igual a simplesmente 2400 newtons. De seguida, posso então avançar para o momento fletor. Note-se que a expressão do momento fletor é igual ao momento fletor em O, que é inexistente, portanto não há momento fletor na origem, mais o integral de Vx dx. E a expressão do Vx é este, menos 2400 newtons. Portanto, ficaremos que o momento fletor é igual a menos 2400 x. Pois, está na hora agora de obter os esforços nas várias secções. Repare-se que estamos interessados em obter o esforço transverso, o momento fletor e também o esforço axial, tanto na secção A, como na secção B, como na secção A minúsculo, que ali está indicada à distância de 2. Portanto, vamos ter, no que respeita ao esforço axial, para x igual a 0, a posição A, temos 1000. Para x igual a 2, portanto, a posição A minúsculo, temos então também 1000. E para x igual a 3, portanto, B, temos os mesmos 1000. É constante. O mesmo vai ocorrer para o esforço transverso. Para o esforço transverso, vamos ter então um V, quando x igual a 0, que é igual a todos os outros, pois também é constante. E o momento fletor? O momento fletor depende de x. Como tal, o momento fletor quando x igual a 0 é de facto 0. Quando x igual a 2 é então menos 4800 Nm. E quando x igual a 3, secção B, igual a menos 7200 Nm. Pois bem, estamos agora em condições de traçar então os nossos diagramas de esforço transverso e momentos fletores. E vamos utilizar então já a via que temos aqui. Traçamos então linhas a passar pelo ponto A e pelo ponto B. E começamos então por traçar o diagrama de esforços axiais. Portanto, linha base. E agora verifique-se que na secção A, que é quando x igual a 0, temos um esforço axial de 1000 newtons, tal e qual como na secção A minúsculo ou na secção B. Bem, o esforço axial é, na verdade, constante. E, portanto, positivo, sempre com o valor. Esta é aqui a linha base. Sempre com o valor de 1000 newtons. Este então será o nosso diagrama dos esforços axiais, cuja grandeza virá representada sempre em newtons. Mais, esforço transverso. No esforço transverso, temos então aqui a nossa linha base
E o que acontece neste caso é que teremos então um esforço transverso constante. Mais uma vez, vou virar em newtons, e inicia-se na secção A com 2400 menos 2400 e, tanto na A minúsculo como na secção B, mantém o mesmo valor, pois é uma expressão constante. E então, será então sempre de menos 2400 newtons. Desta feita, negativo. No que respeita ao momento, note-se que na secção A maiúsculo, temos então, portanto, mais à esquerda, temos o valor de 0, e depois, na secção A minúsculo, menos 4800, até que termina em menos 7200, na secção B. Note-se que é algo que depende de x, é uma expressão que depende de x, e de forma linear, o que significa que iniciamos de facto em 0 e terminamos em 7200 Nm negativo, passando então aqui na secção A, e nesta secção A temos menos 4800 Nm. Este diagrama é então negativo, sendo esta a linha base, e aqui temos o valor de 0 que tem que ser apontado. Pois bem, temos então traçados os diagramas de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores da nossa viga. O exercício pede-nos a tensão normal máxima que ocorre na secção AA. Para tal, então, vamos identificar onde está a secção A, está aqui, e é possível agora entender que, através dos diagramas, conseguiríamos obter todos os esforços na secção A. Por exemplo, o esforço axial, NA, é igual a 1000 N. O esforço transverso, na secção A, é igual a menos 2400 N. E o momento fletor, na secção A, é igual a menos 4800 N. Esta é a grande utilidade dos diagramas de esforços axiais transversos e momentos fletores. Permite-nos saber, de forma contínua, em qualquer ponto da viga, qual é que é o seu esforço e, portanto, dessa forma, determinar quais são as tensões associadas. E como procedemos, então, para obter as tensões? Bem, recorda-se que os sentidos convencionados pela resistência dos materiais são, e vou aqui recordá-los novamente, são, caso a secção esteja à esquerda, o esforço transverso é positivo se for neste sentido, o momento fletor neste sentido e o esforço axial neste sentido. E numa secção à direita será então com esta convenção. E o que é que nós temos neste caso? Temos que o esforço axial na secção A é igual a 1000 newtons. O esforço transverso é igual a menos 2400 newtons. O momento fletor será então na secção A minúsculo igual a menos 4800 newtons metro. Bem, posso então agora representar a secção A minúsculo da nossa viga. Sendo esta então a secção A. E este o eixo dos y e o nosso eixo do x estará então alguns por aqui. Note-se que este é o centro de massa, portanto é o centroide da secção transversal. Vou chamar então o ponto G. E, para efeitos de esforços de tensões normais, apenas interessa o esforço axial e o momento fletor. Note-se que, nesta secção,
tenho então um momento defletor de menos 4.800 newtons, portanto, neste sentido, newtons metro, e tenho um esforço axial de 1000 newtons, neste sentido. O que é que provoca então aquele esforço axial de 1000 newtons? O esforço axial de 1000 newtons irá provocar nesta face da secção transversal uma tensão constante em toda essa área e será então a tensão segundo x devido ao esforço axial. E por definição é igual a N, que é o esforço axial, sobre a área. E o que é que provoca aquele momento defletor? Note-se que o momento defletor poderia ter sido substituído por uma distribuição de tensões em que está a ser puxada a face superior neste sentido e a inferior está a ser empurrada neste sentido. Sendo então esta expressão a tensão normal segundo x devida ao momento defletor. E a expressão foi a já vista anteriormente vezes y. Y sendo a coordenada segundo o eixo dos y até o ponto onde está a ler a tensão. Uma vez que se dá a sobreposição de efeitos, a tensão total é igual à soma da tensão normal devido ao esforço axial mais a tensão normal devido ao momento defletor, permitindo então obter a seguinte expressão. Já tínhamos visto também em sessões anteriores que esta era a expressão geral para obter a tensão normal numa dada secção, segundo x, da nossa viga. Uma vez que o esforço axial é conhecido e o momento defletor é conhecido, então o que é que falta determinar? Na expressão, verifica-se que o A, a área da secção transversal, não é conhecida, assim como o momento de inércia segundo Z também ainda não é conhecido. Então, para a secção transversal, a tal secção em U, teremos que determinar a sua área e o seu momento de inércia em relação ao eixo dos Zs. Vai então proceder-se agora ao cálculo do centroide, da área total e do momento de inércia segundo Z da secção transversal reta. Volta-se então a desenhar toda a secção e para tal vai então concentrar-se a atenção somente na secção transversal. Primeiramente, divide-se a secção transversal em figuras geométricas conhecidas, como por exemplo são o caso de retângulos. Dividimos então em 3 retângulos. Definem-se também, então, os eixos auxiliares para que se inicie o cálculo. Por exemplo, vamos denominar aqui a origem e o eixo y e z. De seguida, cada um das figuras geométricas irá ter o seu próprio centroide, portanto, centro de massa ou centroide neste caso. Portanto, vou denominar este aqui de G1, este aqui G2 e este G3. E cada um deles terá o seu próprio sistema de eixos auxiliar. Será então este o nosso Y2, Z2, Y1, Z1 e Y3,
Z3. Em termos de dimensões, já sei que esta figura geométrica, então, tem de altura total 200 e a largura, tal e qual como indicado no enunciado, serão 15, 250 e 15. Tudo isto em milímetros. A nossa espessura do retângulo superior também é conhecido e tem, então, de altura 20. Bem, nesta fase, então, há que compreender qual é que serão as cotas, portanto, identificar bem as cotas dos centros de massa, ou dos centroides, de cada uma das subfiguras em relação aos eixos auxiliares, Z' e Y'. Uma vez que queremos a altura segundo y, e vamos nos concentrar apenas no cálculo da posição do centro de massa segundo y. Note-se que a figura é simétrica. Como tal, já sabemos então que segundo z é o centro de massa, ou o centroide da figura total, irá então estar algures ao longo desta linha que divide a peça a meio. Falta-nos apenas saber qual a cota segundo y. Bem, vamos então ter que obter as cotas aqui, portanto, do y2, que é igual a metade de 200, que é igual a 100. O mesmo se passa deste lado. O y3 também é igual a 100. E agora a cota que vai, então, da base ao guião. Esta cota é, então, os 200 menos 10. Este será, então, o y. Por definição, a posição do centroide, terei aqui, por exemplo, será este o ponto Q, a posição do centroide, a cota que está, é igual à soma de igual a 1 Tn, sendo n o total das peças, o y I cada uma das peças, vezes a área de cada uma das peças. Tudo a dividir pelo somatório de n igual a 1, somatório de todas as áreas das peças. A1 é então definido por a base vezes a altura. A2 é igual à base vezes a altura. E A3 é exatamente igual, portanto fica a base vezes a altura. Isto terá então estas áreas para o cálculo então do centroide da peça. Bem, prosseguindo, então posso calcular e obter o centroide da peça. O YG será igual então ao Y1, que é então 190, vezes a correspondente área, mais ao Y2, que é 100, vezes a correspondente área, mais o Y3, vezes a sua área, e em baixo a soma das áreas todas. Portanto, YG irá dar esta cota. No que respeita à área total, já sei que é igual à soma das áreas todas, e essa dá então
duas das grandezas, portanto, duas das entidades que eu necessito, já estão definidas. Falta então agora calcular o momento de inércia. Para o cálculo do momento de inércia, eu vou necessitar então de aplicar o teorema de Steiner a cada uma das peças. Recorde-se que, dado então um dado eixo delta e um outro eixo, por exemplo, x', que passe no centro de massa da peça, eu poderei saber então o momento de inércia em relação ao eixo delta, uma vez que estes dois eixos são paralelos, desde que saiba o momento de inércia em relação ao eixo x' e, usando uma figura plana, somando a área vezes a distância entre os dois eixos numa perpendicular que passa entre os dois, perpendicular, e esta distância, então, será a distância d. Bem, posso então aplicar o teorema de Steiner para saber todos os momentos de inércia parcelares de cada uma das subáreas e depois obter o momento de inércia total. Vou aqui representar apenas os eixos que passam pelo ponto G, que são então o eixo Y e Z. O que eu tenho que fazer nesta fase é determinar as distâncias que vão entre o eixo dos Z's, que passa pelo centroide, e os eixos Z's de cada uma das peças. Vou chamar a isto D2, a esta distância aqui vou chamar D3, e esta distância entre o Z1 e o Z vou chamar D1. Isto será D1. Pois bem, posso então, sabendo que para uma figura geométrica que seja um retângulo, sendo esta a base e esta a altura, e estes os eixos, eu sei que o momento de inércia segundo Z é igual à base, altura ao cubo, sobre 12. Por conseguinte, eu já sei o momento de inércia no centroide de cada uma das peças. No centroide do retângulo. E então posso aplicar diretamente o teorema de Steiner a cada uma das subpeças. Por exemplo, na subpeça 1, segundo o eixo dos Z's, neste caso, será igual ao momento de inércia segundo o eixo dos Z's que passa no seu centroide, mais a área 1 vezes o D1 ao quadrado. Portanto, este será para a peça 1. E então terei que colocar apenas a base vezes a altura ao cubo sobre 12 mais a área 1 vezes a distância 1 ao quadrado. Vamos agora colocar aqui valores. A base é 250, a altura, portanto, a altura da peça 1 é 20 ao cubo sobre 12 mais a área 1 já calculada anteriormente é 5.000, vamos fazer o cálculo sempre em milímetros, tudo vezes, então, a distância que vai entre os dois eixos, o eixo Z e o eixo Z1. E essa distância é, então, a cota a que está o ponto G, que foi já determinado anteriormente, é 140,91, menos a cota a que está o ponto G1, que é 190. E isto é ao quadrado. Fazendo o cálculo, permite-me obter, então, posso repetir o mesmo cálculo, mas agora para a peça 2. É tudo igual. A base
agora é da peça 2, a altura agora também é da peça 2, e esta altura também é ao cubo, área 2, D2, ao quadrado. E, portanto, a base agora é 15, a altura é 200, a sua área é 3000, tudo vezes, portanto, a cota a que está o ponto G, menos a cota a que está o ponto G2, que é 100. E isso dá-nos a distância D2. Tudo ao quadrado será igual, então, o corpo 3 é rigorosamente igual ao corpo 2 e, por conseguinte, é natural que o resultado dê igual. E este será o valor, então, do T3. Pois, agora estou em condições de calcular o I de ZZ total, sendo igual à soma dos momentos de inércia de cada uma das subpeças. E assim, tenho que o I de ZZ da peça toda é este valor. Estão então determinadas todas as entidades geométricas que eu necessito para o cálculo das tensões normais. Nesta fase temos então a informação que o nosso centroide, o ponto G, dista da fibra inferior, portanto, desta cota, 140,91 mm, e dista da fibra superior, portanto, desta cota, aqui, 59,19 mm. Também sabemos que esta secção, a sua área total, portanto a área total desta secção, é igual a 11.000 mm², e que o seu momento de inércia em relação ao eixo dos Gs é 42,255 vezes 10 à sexta mm². Recorda-se agora o que já foi apresentado anteriormente, que é a distribuição das tensões, mas desta feita, num esforço de melhorar a compreensão, apresenta-se tridimensionalmente. Repare-se que a distribuição das tensões é então a soma das tensões devidas, as tensões normais devidas ao momento fletor, que são então menos o momento fletor sobre o I de Z vezes Y, mais as tensões normais que se dão devido ao esforço axial, que é então dividido pela área. Note-se que estas tensões normais devidas ao momento reproduzem o que está a acontecer em termos de momento na secção observada. Repare-se que esta é a secção AA. E o esforço axial também produz então uma tensão normal na direção para fora da secção, pois o esforço axial está a ser aplicado nessa direção, na direção para fora então da face. A tensão normal total será então a soma destas duas. Bem, para vermos então a diferença que há em considerar a fibra superior ou fibra inferior, vamos tentar perceber qual será a tensão neste ponto que vou denominar por ponto P1 e neste ponto que vou denominar por ponto P2. Mais uma vez, observando apenas segundo a perspectiva de Y e Z,
verifica-se que então o nosso ponto P2 estará na base e o ponto P1 estará a esta cota. Já sei então quais são os correspondentes y de cada um. Este será o y1 e este será o y2. Note-se que y1 é igual a um valor positivo de 59,19 mm. E y2 é igual, uma vez que é para baixo então do ponto G, a menos 140,91 mm. Vamos então proceder ao cálculo da tensão em cada um destes pontos. Vamos começar pelo ponto P1. E assim a expressão será a tensão normal devido ao momento nesse ponto, mais a tensão normal devido ao esforço axial. A expressão então ficará menos m I de zz y1 mais n sobre a. Note-se que neste exercício vamos fazer os cálculos todos com milímetros. Por conseguinte, tudo terá que vir em função de milímetros. O momento há pouco deu-nos 4.800 newtons-metro, o que corresponde a 4.800 vezes 10 ao cubo newtons-milímetro. E então ficarei com menos 4.800 vezes 1000, fecha parênteses, sobre o I de ZZ, que recorde-se que deu 42,225 vezes 10 à sexta, e este está em milímetros, vezes o Y. E o Y1 é 59,19. Mais o esforço axial, este vem em newtons, a dividir pela área em milímetros quadrados, que será então 11.000. Isto dará então o valor de 6,819 megapascais. Vou aqui pôr a nota que estou a transformar este momento em newtons milímetro, pois isto é em milímetros à quarta. Este valor está também em milímetros, isto em newtons e este em milímetros ao quadrado. Está tudo de acordo, pois 1 megapascal é igual a 1 newton sobre milímetro quadrado. Pois bem, o valor que nos deu foi positivo. Se é positivo, então este ponto está a tração. E note-se que, de facto, é isso que ocorre. Olhando para a figura, verificamos que a soma das duas tensões esquemáticas fazem com que o ponto P1 esteja com uma soma desta com esta, por exemplo. Esquematicamente, verificamos que aumenta a sua tração, a soma das duas. Passarmos agora ao ponto P2, o processo de cálculo é muito semelhante. Seria expectável, olhando para a figura, que no ponto P2 tivéssemos então uma compressão, possivelmente, desde que a tensão segundo os momentos seja maior que a tensão proveniente do esforço axial. E então, a expressão é a mesma, só que aqui aparece o y2. Então, menos, colocamos outra vez o momento, mas nas unidades que necessitamos, que é newton-milímetro, e dividimos pelo I de ZZ da secção, que é o mesmo, não teve variação, obviamente.
E agora aparece o y2. Repare-se que o y2 é negativo. Mais o esforço axial a dividir pela área. Isto dará, então, menos 16,007 mais 0,091. Note-se que desta vez estamos perante uma compressão, pois deu negativo. O ponto P2 está a compressão, aqui na fibra inferior, e o ponto P1 está a tração, que é na fibra superior. Note-se também algo curioso, que é que o esforço, que a tensão devido ao esforço axial, é muito menor que a tensão devida ao momento fletor. E, regra geral, é isso que ocorre. A tensão devida ao esforço axial é sempre muito inferior à tensão obtida devido ao momento fletor.